recebendo aqui a Ana Turra, ela que é advogada, e vamos falar um pouquinho hoje sobre a lei do consumidor, enfim, papo bem interessante, você não pode perder, fica aí grudadinho. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Ed, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela presença mais uma vez. E nós temos aí bastante pergunta para te fazer, viu? Você demorou bastante para voltar aqui, ó. A gente teve muita gente ligando, deixando as suas perguntas. Então, já quero começar o bate-papo já, porque aqui voa, o tempo aqui, ó, voa, é vapt-vupt mesmo, viu? Nunca vi, bem rapidinho. Ana, eu quero saber o seguinte, quem é considerado consumidor no Brasil? Consumidor no Brasil, Ed, é toda pessoa física ou jurídica, mas você tem que levar em conta um mero fator, destinatário final do produto. Para você enquadrar alguém como consumidor no Brasil, você tem que levar em conta o quesito destinatário final. Então, você tem que analisar o seguinte, no caso concreto. Ele adquiriu o produto ou serviço como destinatário final, sem repassar, sem refornecer, para ele próprio, pessoa jurídica ou pessoa física? Aí ele já está plenamente enquadrado no conceito de consumidor. Daí ele é consumidor. E o fornecedor? Fornecedor entra aí um pool muito grande de entes e pessoas. Fornecedor quem seria? É o montador, é o produtor, é o fabricante, é o construtor, é o prestador de serviço, é o comerciante, todos que estão envolvidos nessa questão do produto ou serviço. Então agora a gente já soube um pouquinho o que é o consumidor, o que é o fornecedor, e eu quero saber o seguinte, qual é o objetivo e se funciona o Código do Consumidor no nosso país? Olha, o Código do Consumidor, bom, o objetivo primordial dele, o cerne dele, é a relação de consumo, claro, né? Mas ele tem como um dos principais princípios a proteção ao hipossuficiente. Quem é o hipossuficiente? O consumidor. Né? O consumidor é sempre a parte mais fraca da relação, a parte hipossuficiente. Só que o Código de Defesa do Consumidor, ele ainda traz mais coisas. Tem gente que pensa, o Código de Defesa do Consumidor rege somente as relações de consumo. Não. Ele vem a reger também a questão de concorrência desleal, ele incentiva políticas para coibição de concorrência desleal, ele incentiva a criação de delegacias do consumidor quando estiverem aí previstos a ocorrência de crimes previstos no Código do Consumidor, ele incentiva a criação de assistência jurídica integral para o consumidor carente, ele zela para a saúde, informação e bem-estar do consumidor. Então, não é só aquela relação de consumo minha, eu fui na loja, fui lesado, vai muito mais além do que essa questão. Pois é, né? O Código de Defesa do Consumidor deveria, o brasileiro, o cidadão deveria saber um pouco mais, porque olha só, a Ana aqui, a doutora Ana, já nos trouxe informações das quais eu tenho certeza que muita gente não sabe, ou até então não sabia, porque acaba não tendo nem acesso. Veja bem, essa questão da saúde, né? Quando eu falei, olha, o objeto do Código de Defesa do Consumidor, produto e serviço. Produto seria o quê? Qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, né? E a prestação de serviços. Você consegue vislumbrar que nessa situação a saúde do consumidor, inclusive, pode estar em jogo? Né? Um serviço mal prestado pode vir aí a afetar a saúde do consumidor. Então, é um conjunto muito grande, muito bem elaborado, esse diploma legal chamado Código de Defesa do Consumidor. Olha só, então você acredita que o Código de Defesa do Consumidor é um bom instrumento que nós temos? Sim, é uma das leis mais bem elaboradas que nós temos no Brasil atualmente. Então, basta a gente realmente saber usar, procurar um profissional da área. Puxa, não consegui, fui até o PROCON, fui até outros órgãos, não teve jeito. Procura um bom advogado, alguém que você sabe que vai poder interceder por você. Porque muitas vezes, a gente chega, já aconteceu comigo, Ana, de chegar às vezes com algum problema, chegar até o PROCON e tudo e ficar por ali mesmo. Vou ser honesta com você, que eu tive alguns casos que fui feliz, como conheço alguns casos, alguns cases aí de sucesso, como outros não. Então, acho que é nessa hora que tem que se procurar um advogado, não é? Sim, com certeza. Porque é uma série de peculiaridades. Por exemplo, a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva. O que eu quero dizer com uma responsabilidade objetiva? O fornecedor, ele responde independentemente de dolo ou culpa.
Ah, mas ele não teve culpa. Não, mas aconteceu. Houve o nexo causal, houve o resultado, houve o dano, o prejuízo ao consumidor. Basta isso para que ele venha responder. Então, essa é a responsabilidade objetiva. Você, consumidor, não tem que provar, por exemplo, a culpa do fornecedor. Basta a ocorrência do dano a você e o nexo causal entre o evento dano ligado ao fornecedor do produto ou serviço. Olha só, então você aí, consumidor, saiba que seus direitos são muitos. Ana, as instituições financeiras, bancos, companhias telefônicas, enfim. Então, as instituições financeiras é um tema muito interessante. Antigamente, né, há muito tempo atrás, havia uma reação muito grande por parte dos bancos. Hoje em dia já está pacificado, o STJ já pacificou, instituições financeiras, relações bancárias, relações que envolvam finanças, são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, nós temos, inclusive, hoje, resolução do Banco Central, a chamada resolução que instituiu o Código de Defesa do Consumidor bancário, inclusive. Então, hoje já está pacificado. Tá? Então, você tem lá um problema, você adquiriu um CDC no banco, vai ser regido ou não vai ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor? Vai ser regido. Tá? Houve muita... Qualquer negociação que você fizer com o banco, empréstimo, instituições financeiras, é regido pelo Código do Consumidor. Antigamente era muito obscuro esse tema, né? Os bancos não admitiam e a questão era muito complexa, haviam correntes nos dois sentidos, de que sim e de que não, e hoje em dia já está pacificado. Então, olha aí. E a gente vê que tem muita bronca mesmo em cima das instituições financeiras, né? É impressionante. Questão de investimentos. Quem hoje investe em bolsa de valor? Então, pega seu dinheiro, saiu do trabalho, pegou aquele dinheiro que por anos e anos trabalhou ali e compra ações. De repente, essa empresa faliu e comprou na bolsa de valores as ações. Como que fica, Ana? Então, você tem aí a questão do administrador do fundo, né? Que ele pertence a uma agência credenciada pela CVM, e você procura esse administrador do fundo para investir o seu dinheiro em ações e ter aí cada vez mais um montante maior, um lucro maior, né? E aí, hoje em dia, essa é a questão mais complexa para se tratar quando eu falo de Código de Defesa do Consumidor envolvendo finanças. Porque eu não estou falando de um banco, eu estou falando de um agente investidor, ou seja, administrador do fundo. Como é essa sua relação que está investindo na bolsa, você investidora, por exemplo, está investindo o seu dinheiro em ações, e essa relação com o administrador do fundo? Há duas correntes aí. A primeira corrente, ela traz a ideia de que não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, porque você, investidor, não vai ser visto como consumidor daquele serviço, mas sim como empresário, no momento que você adquire cotas e acaba, né, se enquadrando na figura de empresário. A segunda corrente entende que você é sim um consumidor, na medida que você está adquirindo um serviço junto ao administrador do fundo, e aí você, o administrador do fundo, vão ser regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Há duas correntes, né? Então, é uma linha muito obscura hoje em dia, e é claro que é o caso concreto que vai nos dar o melhor delineamento da situação, porque, por exemplo, o administrador do fundo, ele tem a obrigação de te expor todos os riscos. Que no caso seria, a bolsa seria a bolsa. Sim, de expor os riscos, de ser zeloso, de ter cautela, de não ser negligente, de seguir todas as normas da CVM, né? E por aí vai. Então, olha só, a gente está aprendendo um pouquinho mais aí sobre a questão do Código do Direito do Consumidor, que é como a doutora Ana já nos disse, vai muito mais além do que a gente conhece aí, questão de aprender um pouquinho mais mesmo, buscar os seus direitos, e como consumidor, tem situações que às vezes você acha, puxa, eu não vou poder usar o Código do Consumidor, vai poder sim.
principalmente quando se trata de instituições financeiras. Esse exemplo que eu dei agora, de repente, alguém te indicou aí para você comprar algumas ações de alguma empresa, e essa empresa acabou falindo, você pode buscar os seus direitos, sim. Interessante de falar essa questão de falência, não só na questão ligada à Bolsa de Valores, mas falência de uma empresa em si. Como é que funciona essa questão da falência, né? Bom, a empresa faliu, eu não tenho mais quem buscar para reclamar por aquele vício que me causou um dano, né? Seja qual for a empresa, prestadora de serviço, você adquirir um produto, o que acontece? Pode haver a chamada desconsideração da personalidade jurídica. O que seria isso? O juiz determina que seja desconsiderada a pessoa jurídica, porque você entra com ação contra a pessoa jurídica, né? No caso, estamos falando de uma empresa. E aí você aciona a própria pessoa física, que era responsável pela pessoa jurídica. Então pode, daí você estava, a princípio, teu negócio era com a pessoa jurídica, a partir do momento que teve falência, você vai acionar, ou seja, o dono da empresa. Sim. Então E ele pode vir a responder com seus próprios bens, ainda há essa possibilidade. Olha só, gente, tão importantíssimo, viu? Você que já foi lesada de alguma forma aí por alguma empresa que faliu, que não existe mais, você tem, sim, como recorrer e buscar e acionar os donos dessa empresa ou o dono dessa empresa. Porque eu vejo cada caso acontecer, assim, absurdo, de pessoas que confiaram, pessoas sérias, que confiaram em algumas empresas que não eram tão sérias assim e hoje está aí com mais. O importante é que a população não está ainda muito consciente de que a prestação de serviço, ela inclusive é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, você adquire um curso de inglês, é regido ou não é? É regido, né? Qual é o momento para você reclamar? As pessoas também não sabem, e aí entra uma terminologia do direito, você vai fazer a distinção entre produtos duráveis e produtos não duráveis. Qual é a diferença? Olha só, produto durável é aquele produto que você adquire, que ele vai ter uma vida útil longa, por exemplo, uma máquina de lavar, né? Produto não durável, um pacote de biscoito. E aí diferem-se os prazos para você reclamar pelo vício. Por exemplo, produto durável, você tem 90 dias para reclamar. Produto não durável, você tem 30 dias, né? E a questão da prestação de serviço, adquirir um curso de inglês, ele não está dentro dos moldes pelo qual ele foi divulgado, pelo qual foi passado para mim, eu me senti lesado, como é que eu faço? Você também pode vir a reclamar. E qual o momento? O momento é após a prestação do serviço. Após a prestação do serviço. Não é então, durante? Não, após Claro que durante você também pode. Você também pode, mas você até pode também até depois que você encerrou o curso, e agora, tá reclamando. E ainda temos uma questão mais complexa ainda, tipo, a questão dos vícios ocultos. Você adquire um carro e você não é mecânico, existem vícios na parte elétrica de um automóvel, por exemplo, que você jamais vai ter conhecimento. Com certeza. Isso é chamado de vício oculto, falando a grosso modo para a população que não tem aí um contato direto com o direito. Então, como é que funciona a questão do vício oculto? Carro é produto durável, seriam 90 dias. Como é que fica essa contagem, então? Porque quando eu falo de produto, a contagem do prazo é a partir do recebimento do produto. Só que eu comprei o carro, o automóvel, e só fui tomar conhecimento desse vício oculto 3, 4 meses depois. Já tinha passado 90 dias. Era vício oculto. E aí o prazo começa a se contar a partir do descobrimento desse vício oculto, que um cidadão normal, para o senso comum, não tem a possibilidade de verificar. Somente um mecânico ou uma pessoa especializada. Maravilha. Doutora Ana, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Nós temos muito mais o que falar ainda, muitas perguntas. Está chegando perguntas aqui no nosso mural. Você que tem alguma dúvida, queira saber alguma coisa aqui com a doutora Ana, entre em contato aqui com o nosso mural ou também no telefone. Deixa o telefone, por gentileza. 9692-9006. 9692-9006. Você pode procurar a doutora Ana, vai estar te atendendo no escritório, ou também entrar em contato conosco aqui através do mural, que ela vai estar respondendo para você. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada, eu aguardo você aqui muito em breve novamente. Muito obrigada.